e eles entram no quadro ativo. Só que há uma diferença. Os oficiais, eles são convocados diretamente pelo governador. Então é o governador que convoca os oficiais. E por um prazo de 12 meses. Os oficiais, eles são convocados por um prazo de 12 meses, tá? Eles são convocados geralmente quando falta algum oficial da ativa, né? Então algum oficial da ativa faltou, algum oficial da ativa para resolver alguma situação, né, hierárquica compatível com do envolvido, então eles chamam o oficial que está na reserva remunerada pelo prazo de 12 meses. Tá? Então o quadro de oficiais QOC são convocados pelo governador. Já as praças da reserva remuneradas vão ser sempre convocados pelo secretário de Segurança Pública. Então não esquece isso e nem troquem isso, gente, porque cai em prova. Oficial é convocado pelo governador. Praça é convocado pelo secretário CESP, tá? Só que as praças, quando elas são convocadas da reserva remunerada para ativa, elas não podem ser empregadas no serviço de patrulhamento extensivo e nem combate a incêndios. Eles devem ser utilizados em serviços de proteção e escolta, segurança interna, de instalação pública. Você não vê o pessoal aí em tribunal de justiça, fóruns? É isso aí. Eles podem ser empregados também na guarda de OML, guarda de quartel, atividades administrativas, né, que é dentro dos setores, né, P1, P2, P3, P4, P5. Estão fazendo atividade administrativa, eles podem ser colocados lá. Eles podem ser usados também em busca e salvamento, em caso de calamidade, inteligência policial, que é o serviço de inteligência. Então eles podem ser colocados nisso, mas nunca serem empregados diretamente no patrulhamento extensivo, tá? Nunca. Lembrar disso, porque na prova eles podem trocar também. Podem colocar que as praças RR convocadas vão ser usadas no patrulhamento extensivo. Não vão, tá, gente? Já os oficiais QOA, os oficiais que fazem parte, né, do quadro de oficiais de administração, eles vão ser colocados para serviços de comissão, encargo, missão, atividades administrativas, supervisão e coordenação. Então, os oficiais QOA convocados, né, pelo secretário CESP, eles vão ser usados nessas atividades administrativas, supervisionando, coordenando. Beleza? Importante falar também que a jornada de trabalho vai ser sempre 40 horas semanais. Então, a jornada de trabalho deles é 40 horas semanais. E a duração dessa convocação não pode ser superior a 2 anos. Então, eles são convocados por um período no máximo de 2 anos. Tá? Os praças são convocados um período no máximo de 2 anos. Enquanto o oficial QOC foi convocado por um período de 12 meses, o praça por um período de 2 anos. Só que o praça é admitido prorrogação, tá? É admitido prorrogação até ele ser reformado. Beleza? Então, enquanto ele está na reserva remunerada, ele não foi reformado ainda, é admitido ir renovando essa convocação dele. Agora, quando ele entrar para a reforma, aí não tem mais jeito. Ele não pode ser mais convocado. Reforma não é convocado, só reserva remunerada. Beleza? É mais importante saber que a convocação ela deve ser precedida de solicitação motivada do órgão público, dirigida ao secretário CESP, né? Vai ser precedido de inspeção de saúde, TAF, comportamento ético adequado. Então, aqueles que forem convocados, eles vão fazer uma inspeção prévia de saúde, né, na junta médica de saúde, eles vão fazer também o teste físico, de aptidão física, e vai ser verificado o comportamento também deles, né? Se nada obsta deles retornarem ao serviço, né? Eles vão integrar o quadro de militares da ativa, mas não vão concorrer às promoções. Então, eles não vão ser promovidos, não vão ter direito à promoção, como ocorre na atividade. Exceto um tipo de promoção que pode acontecer com eles, porque essa promoção ela não depende de vaga e nem depende de eles estarem em quadro de acesso, que é a promoção pós-mortem. Então, a promoção pós-mortem pode ser concedida aos da reserva remunerada quando foram convocados, né? Mas aqui ninguém, né, quer morrer, né? Ninguém quer morrer. Então, somente nesse caso
que pode acontecer deles serem promovidos. Beleza? Vamos lá. Interessante agora falar com vocês. Vamos entrar agora na lei de promoção, que é a nossa lei 911, que foi de 2019. Lei 911 de 2019. É a lei de promoção de praças e oficiais de administração. Não é oficiais da administração, é oficiais de administração, beleza? Algumas coisas dessa lei eu vou comentar com vocês, mas vocês têm que ler essa lei, tá? Vamos lá, vocês precisam saber. Esse início aqui, alguns conceitos podem cair num relacione, geralmente é uma questão de relacione, relacionar a primeira coluna com a segunda, então vocês têm que saber alguns conceitos, que vai falar sobre alterações. Alterações são as informações do assentamento do militar estadual. Também vai falar sobre o claro. O que é o claro? Claro é a vacância de efetivo prevista em um posto de graduação. Então, claro é aquelas vagas que estão faltando, né? Então, o pessoal foi sendo promovido, alguns foram para aposentados, né? Entraram para inatividade, então aquelas vagas vão sobrando. E aí precisa de pessoas para preencher essa vaga. Então essas vagas que estão sobrando, no caso aí, né, estão sobrando, não tem militares para preencher elas, é o claro. São vagas liberadas para preenchimento, beleza? Então o claro é a vacância de efetivo prevista em um posto e graduação. O interstício, o que vem a ser interstício? Interstício, eu falei com vocês lá atrás, que é o tempo mínimo de permanência em um posto para concorrer à promoção. Então, o tempo que você passou num posto, para até que você seja promovido, é o tempo de interstício naquele posto, beleza? Ou graduação. Posto ou graduação. Posto para oficial e graduação para praça, beleza? Vamos lá. Quadro de acesso por antiguidade e quadro de acesso por merecimento. Por antiguidade, vai ser feita uma relação em ordem decrescente de antiguidade. Então, a ordem sempre vai ser decrescente, do maior para o menor. Não é ordem crescente, tá, gente? É ordem decrescente. E o quadro de acesso por merecimento também vai ter uma ordem decrescente dos pontos apurados na classificação. A TDP. O que vem a ser a TDP? TDP significa Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional. A TDP ela é a valoração dos aspectos pessoais, morais, acadêmicos e profissionais. Então, falou lá sobre valoração dos aspectos pessoais, morais, acadêmicos e profissionais. Opa, a TDP. Outra coisa importante vocês saberem. A PCIP, né, que é a Prova de Conhecimento Intelecto Profissional. O que é a PCIP? Ela é a mensuração do grau de conhecimento intelecto profissional. Então caiu lá um relacione lá, está escrito mensuração do grau de conhecimento intelecto, ou seja, vai medir o seu conhecimento intelectual. Opa, o que vai medir? É a prova. Então você já vai saber que está falando da PCIP. Então são conceitos que você tem que ler, né, e adaptar na sua mente aí, para não esquecer. Porque provavelmente pode cair uma questão de relacione sobre isso daqui. E se você leu e já fez e gravou na sua mente, então fica fácil na hora de você preencher o relacione lá, beleza? Para não confundir um com o outro. Agora nós vamos começar em si dentro do que diz a Lei 911 de fato. A Lei 911 vai dizer que as promoções vão ocorrer por 3 requisitos. Primeiro requisito, merecimento intelectual. Então a promoção vai ocorrer por merecimento intelectual. O que é merecimento intelectual? É a média final dos cursos de formação. Segundo requisito, a promoção pode ocorrer por merecimento ATDP, que é a pontuação que você tem, né, dentro da valoração dos aspectos pessoais, morais, acadêmicos e profissionais. E a promoção vai ocorrer por antiguidade, que é a posição no tempo de efetivo serviço no posto de graduação. Então, esses 3 requisitos que vão ser dadas às promoções, beleza? Isso aqui é importante vocês decorar. Então, fixa na sua mente aí. Promoção vai ocorrer por merecimento intelectual, merecimento e antiguidade. Merecimento intelectual, merecimento e antiguidade, beleza? Grave isso daí. Isso é muito importante. Agora, para a TDP, o que vai contar para a TDP? A TDP vai contar 3 coisas também. São os títulos, o mérito militar e o mérito disciplinar. Então a TDP, falou em ATDP, já tem que vir na sua mente automático. Opa,
A TDP se refere a títulos, mérito militar e mérito disciplinar. Os títulos vai falar sobre as médias finais dos cursos. Então, você fez um curso de habilitação de sargento, você vai ter uma média final do curso. Então, dentro de título vai contar essa média. O CAS, geralmente o CAS vai comprar o dobro da média final obtida, tá? O CAS, então, a média que eles tiraram lá no curso, vai ser calculada em dobro. Agora, vai ser somado também dentro do título o quê? Se você tem um curso superior sequencial, você tem 1,5 ponto. Se você tem um curso de graduação, você tem 2,5 pontos. E pós-graduação, você tem 3,5 pontos. Só lembrando que esses pontos aqui, de superior, sequencial e pós-graduação, não são cumulativos, tá? Um substitui o outro. Por exemplo, uma pessoa que tinha um curso sequencial, tinha 1,5 ponto, ele fez um outro curso de graduação, ele não vai somar 1,5 com 2,5 da graduação, não. Ele vai ter apenas 2,5 da graduação. Aí ele fez uma pós-graduação, não vai somar o 2,5 da graduação com 3,5 da pós, não. Ele vai ter apenas o 3,5 da pós-graduação, beleza? Não é somatório nesse caso aqui. É substitutivo. Um substitui o outro. Agora, nós falamos de títulos. Então, títulos vai falar sobre média final de curso e o curso sequencial, graduação e pós-graduação. Isso é título. Mérito militar. O que vem a ser mérito militar? O mérito militar está relacionado com os comportamentos que você tem e as medalhas que você recebeu e também o tempo de efetivo serviço que você tem. Então, falando em mérito militar, você vai lembrar de comportamento, medalha e tempo de efetivo serviço, beleza? Mérito militar. Se você estiver no comportamento excepcional, você tem 3 pontos. Se o militar estiver no comportamento ótimo, é 1 ponto. Se ele tem a medalha de bronze, vale 1 ponto. A medalha de prata, 2 pontos. E a medalha de ouro, 3 pontos. E o tempo, a cada ano passado em tempo de efetivo serviço, é contado 0,5 pontos. Então, a cada tempo de efetivo serviço que ele passou, cada ano que ele passou em efetivo serviço, soma-se meio ponto, beleza? Só lembrar aqui, anteriormente eu disse que nos títulos, né, se você tem graduação, pós-graduação ou sequencial, que não era cumulativo, né? Um substituiu o outro, a pontuação. Mas aqui no mérito militar, geralmente é cumulativo, principalmente quando se fala de medalha. Um exemplo, o policial ele tem a medalha de bronze, né, 10 anos. Depois, com 20 anos, ele conseguiu a de prata, então vai somar 2 pontos da de prata mais 1 ponto da de bronze. Aí depois ele conseguiu a de ouro, vai somar. Então ele tem aí 1 ponto da de bronze, 2 pontos da de prata, deu 3. Mais 3 pontos da de ouro, 6 pontos. Então aqui acumula, tá? Assim como o tempo de efetivo serviço vai somando. A cada ano passado, como efetivo serviço, soma-se meio mais meio ponto. Vai somando, cada ano é meio ponto. Então, lembrar que o mérito militar acumula. No título, não acumula. E a terceira coisa que é contado para a TDP é o mérito disciplinar. O mérito disciplinar vai falar sobre as suas transgressões sofridas. Você vai ter 5 pontos de conduta, já de cara te dado 5 pontos, e vai ser subtraído, né, a cada transgressão que você tomou. Subtrai-se pontuação. No caso de transgressão média, subtrai-se meio ponto. 1 ponto de grave e 1,5 ponto de gravíssimo. Então é subtraído aí, né, a cada transgressão que você toma, subtrai-se esses pontos, né? E aí é o seu mérito disciplinar. Só lembrar que disciplinar fala de disciplina. Lembra que é a sua conduta, as transgressões sofridas. Beleza? Só lembrar disso daí. E lembrar também que as transgressões reabilitadas e anuladas, elas não descontam nada. Se o cara tomou uma transgressão, descontou o ponto. Depois que ela foi reabilitada, aí volta-se aqueles pontos de volta para ele. Entendeu? Não se desconta mais de transgressão, né, reabilitada ou anulada. Beleza? Os recursos eles podem ser interpostos no prazo máximo de 5 dias úteis a partir da publicação do boletim. Então, publicou o boletim com a sua TDP, você tem 5 dias úteis para fazer recurso. Os comandantes eles vão ter 20 dias úteis para julgar os recursos, tá? Não cabendo novo recurso da decisão dos comandantes. Beleza? Os prazos dessa lei excluem o dia do começo e inclui o último dia, que é o dia do vencimento. Beleza? Vamos lá.
Para promoção de cabo, como é que vai ser a promoção de cabo? A promoção de cabo vai se dar 1/3 pelo merecimento e 2/3 por antiguidade. 1/3 merecimento, 2/3 antiguidade. Para a promoção de soldado e terceiro sargento, vai se dar apenas merecimento intelectual nos cursos. Então, soldado e sargento vai ser a nota de curso, curso de formação de soldado e também o curso de habilitação de sargento. Para a promoção de segundo, primeiro sargento, subtenente, segundo e primeiro tenente e capitão. Nesses casos vai dar metade por merecimento e metade por antiguidade, iniciando por merecimento, tá? Iniciando por merecimento. Então, para segundo, primeiro sargento, subtenente, segundo, primeiro tenente e capitão, vai ser sempre metade das vagas por merecimento, que vai contar a TDP dele, né, a nota de curso, a TDP todinha, e a outra metade vai se dar por antiguidade. É meio a meio, beleza? Só lembrar disso daí. As datas das promoções, é muito importante, gente. Que as promoções, foi estipulado na Lei 911, 3 datas oficiais para promoção. Elas vão ser efetuadas nesses dias, tá? Apesar de elas terem efeito retroativo à data do surgimento da vaga, mas as promoções vão ser dadas nesses dias específicos, que são 6 de abril, dia 6 de abril, tá? Dia 25 de agosto, 6 de abril, 25 de agosto e 25 de dezembro. Então vocês precisam decorar essas 3 datas. 6 de abril, 25 de agosto e 25 de dezembro. Nesses 3 datas vão ser efetuadas as promoções, com efeito retroativo à data de surgimento da vaga. O exemplo, vamos dar a promoção de 25 do 12, 25 de dezembro. Vamos dizer que a vaga surgiu aí em novembro. Então, o militar vai ser promovido dia 25 de dezembro, mas vai retroagir a data de novembro, quando foi surgida aquela vaga, beleza? Mas a promoção vai ser efetuada nessa data aqui, com efeito retroativo. Show de bola? Então, não esqueçam essas 3 datas. Vamos lá. O encerramento das alterações dos quadros de acesso se dará no dia 31 de dezembro de cada ano. Então, para verificação de quadro de acesso, as alterações vão sempre ser no último dia do ano anterior, tá? Então, dia 31 de dezembro vai ser feito o encerramento das alterações. E deve ser publicado o quadro de acesso até o dia 15 de fevereiro de cada ano. Então, até o dia 15 de fevereiro tem que ser publicado o quadro de acesso, tá? E para aquelas vagas vão sendo surgidas de 1 de janeiro até 31 de dezembro do ano corrente, ou seja, do ano da sua vigência. Os quadros de acesso serão limitados a 25% do efetivo previsto de cada nível hierárquico, exceto para cabo, que será 15% do efetivo previsto de soldado. Para cabo, deve ter-se no mínimo 5 anos de efetivo serviço e apto toxicológico. Então, soldado, peri e a cabo, a exigência é no mínimo 5 anos de efetivo serviço. E ele tem que ter apto também no exame toxicológico, beleza? Nas promoções também por antiguidade e merecimento, gente, é necessário que o militar estadual esteja incluído no quadro de acesso correspondente. Então, para o militar ser promovido, ele tem que estar dentro do quadro de acesso. Não tem como o militar ser promovido por antiguidade e merecimento estando fora desse quadro de acesso, tá? Não tem como. Para ele ser promovido nesses 2 quesitos aqui, que é antiguidade e merecimento, eles têm que estar dentro desse quadro de acesso. Né? Com exceção daquelas outras promoções, né, sem ser por antiguidade e merecimento, que eu vou comentar com vocês, que não precisa de estar em quadro de acesso, que é a promoção pós-morte, que eu já falei anteriormente, né, e também tem a promoção por acidente de serviço. A promoção por acidente de serviço, quer ver? Na verdade, não é nem para acidente de serviço, é promoção por incapacidade definitiva, o nome. Que é quando ele se acidenta em serviço, né, e ele fica incapaz, né, para a polícia. Incapaz definitivamente para a polícia. Então, nessa promoção por incapacidade definitiva, ele não precisa de estar em quadro de acesso e nem precisa de existir vaga. Pode acontecer dele ser promovido. Mas a promoção por merecimento e antiguidade
o militar tem que estar dentro do quadro de acesso, beleza? É isso que vocês precisam de saber. Vamos lá. O quadro de acesso por antiguidade, ele vai ser colocado sempre o quê? Dos militares mais antigos de cada nível para o mais moderno, em ordem decrescente, beleza? Então, quadro de acesso à antiguidade, a cabeça do quadro está quem? O mais antigo, né, até o mais moderno. A ordem sempre vai ser decrescente de antiguidade. Já o quadro de acesso por merecimento, isso aqui é importante vocês saber, o merecimento diz a lei que vai ser organizado dentre os militares que integram o quadro de acesso por antiguidade. Então, ele vai pegar os militares do quadro de acesso de antiguidade, o merecimento, ele pega os militares que estão no quadro de acesso de antiguidade e coloca eles em ordem decrescente de pontos a TDP. Então, observa-se que o quadro de acesso por merecimento vai ser os mesmos militares que estão na antiguidade. Só que na antiguidade eles estavam por ordem, né, decrescente de antiguidade. Agora no merecimento eles estão por ordem decrescente de ATDP. Mas todos os dois quadros são os mesmos militares. Não são militares diferentes. Só que distribuído em ordem diferente. Uma por antiguidade, outro por ATDP. Mas são os mesmos militares nos dois quadros de acesso. Importante observar isso, tá? Porque pode cair na prova que o merecimento vai pegar militares, né, em ordem decrescente de ATDP, sem ser os militares do quadro de acesso por antiguidade. Mas não. No merecimento, são os mesmos militares do quadro de acesso por antiguidade. Só que colocados agora, em vez de ser por ordem de antiguidade, colocado por ordem de ATDP. Beleza? É só essa observação que quero fazer aqui. Outra observação também que a promoção das praças é de competência de quem? Do comandante geral. Promoção de praça, comandante geral, beleza? E promoção de oficial, governador. Quem é responsável por promover oficial é o governo do estado. Quem é responsável por promover praça é comandante geral. Beleza? Show de bola? Gravou isso aí? Importante, hein? Outro comentário aqui para vocês. Bom, o quadro de oficiais da administração tem o quê? Que é o QOA, né, que é o oficial de administração. Tem também o QOAS, que é o quadro de oficiais de administração de saúde. E tem o QOAM, que é o quadro de oficiais de administração músico. Então, dentro dos oficiais de administração, tem os oficiais de administração, propriamente falando, o de administração de saúde e administração músico. O quadro de praças, o quadro de praças, tem-se o QPM-PC, que é o praça combatente, o QPM-PM, que é o praça músico, e o QPM-PS, que é o praça auxiliar de saúde. Então, todos os dois são parecidos, né? Os oficiais têm um oficial de administração, o oficial de administração de saúde e o oficial de administração músico. Nos praças tem o praça combatente, o praça músico e o praça auxiliar de saúde, beleza? Só lembrar desses dois aí. Agora nós vamos falar sobre antiguidade, isso aqui cai em prova também, costuma ser cobrado. Em igualdade de posto ou graduação, será mais antigo aquele que contar com maior tempo de efetivo serviço no posto ou graduação. Então, o posto ou a graduação é igual. Quem é mais antigo? Aquele que tiver o maior tempo de efetivo serviço. Então, vai se olhar o posto atual ou a graduação atual. Quem tem mais tempo de serviço é o mais antigo. Agora, quando o tempo de serviço no posto de graduação for o mesmo, vai prevalecer o quê? A antiguidade do posto de graduação anterior. Então, vamos botar aí, no caso aí, 2 sargentos, tem o mesmo tempo de serviço no posto de graduação, os dois ali. O que vai ser visto então? Vai ser visto que quem passou mais tempo de serviço, né, no posto de graduação anterior, que é no caso de sargento, foi como cabo. Então, quem passou mais tempo, né, como cabo, vai ser o mais antigo. Mas se for igual também, nesses dois, no tempo anterior, vai retroceder ao tempo de soldado. Se for igual no tempo de soldado, então quem vai ser o mais antigo vai ser o quê? A maior idade. Então vai ser sempre assim. Igualdade de posto de graduação é quem tem mais tempo de efetivo serviço no posto atual. Se for igual, olha-se os postos anteriores. E se for igual aos postos anteriores, o mesmo tempo de efetivo serviço, quem tiver a maior idade, sempre. Beleza? Isso aqui cai em prova. É importante estar ligado nisso.
A antiguidade dos militares que concluírem o curso de formação ou habilitação será aferida pela colocação final no respectivo curso. Então, aqui no caso, a antiguidade dos militares que fizerem algum curso de formação ou de habilitação, que é no caso os sargentos e os soldados, vai ter a nota de curso. De acordo com a sua nota de curso, você vai ser mais antigo do que outros, né? Então, quanto maior a nota de curso, quem estiver na sua frente vai ser mais antigo que você. Agora, no curso de formação e habilitação, tem a nota de curso que vai dizer a antiguidade dos militares. Nos demais casos, né, já olha o tempo de efetivo serviço no posto ou na graduação, beleza? Vamos ver aqui. Ressarcimento de preterição. Isso aqui é muito importante. Isso aqui tem chance até de ser uma discursiva, tá? Eu vejo isso aqui como um assunto muito interessante e tem chance realmente de ser uma discursiva, presta atenção. O ressarcimento de preterição é para reparar uma situação de promoção na esfera administrativa ou judicial. Ou seja, o militar ele tinha direito a uma promoção, só que alguma coisa aconteceu e ele não pôde ser promovido, né? Então ele está recorrendo ao direito de promoção que ele tinha. Então, para reparar essa perda que ele teve, é feito o ressarcimento de preterição. E esse ressarcimento ele tem alguns requisitos. Ele ocorre quando o militar sofreu um acidente de serviço, tá? Que é um acidente que foi com relação em causa com o serviço, foi feito AO, foi feito tudo direitinho, foi comprovado. Então ele tem esse direito, apesar de ele se acidentou na época, não foi promovido, depois que ele melhorou, ele estava em condições, ele tem direito a pedir esse ressarcimento de preterição. Há também as policiais femininas, licença maternidade, que tiverem licença maternidade, ela engravidou, ela tinha direito à promoção, não pode ser promovida por causa dessa gravidez. Então, assim que tiver condições, ela vai ser promovida retroativamente. Também no caso de que o militar respondeu ao processo judicial e foi absolvido. Então, quando aconteceu a promoção, ele estava respondendo a processo. Mas depois ele foi absolvido do processo, ele tem direito a ressarcimento de preterição. Oficial submetido a conselho de justificação, declarado sem culpa ou, se culpado, a transgressão não afetou a honra pessoal, pundonor militar e decoro de classe. Então o oficial ele ia ser promovido, mas na data da promoção, né, ele estava respondendo a conselho de justificação, não pôde ser promovido porque estava respondendo. E aí depois o conselho declarou ele sem culpa, ele tem direito à promoção. Ou declarou ele culpado, porém a transgressão dele não afetou a honra pessoal, não afetou o pundonor militar e nem o decoro de classe. Como não afetou essas coisas, ele também tem direito à promoção por ressarcimento de preterição. O praça agora, vamos dizer que ele ia ser promovido, a data da promoção dele chegou, só que ele estava submetido a conselho de disciplina, ou ele estava respondendo um PA de RO, e ele não pôde ser promovido por causa disso. Porém, depois, posteriormente, ele foi declarado sem culpa. Então, ele tem direito à promoção por ressarcimento de preterição. Ou ele foi declarado culpado, mas o comportamento dele ficou no mínimo bom. Não ficou abaixo de bom. Ele também tem direito à promoção, né, retroativa por ressarcimento de preterição. E também, quando aconteceu alguma falha administrativa, e o militar não deu causa dessa falha, e ele não foi promovido pela falha da administração. A administração errou em alguma coisa, então o militar pode correr atrás do ressarcimento de preterição. Beleza? E alguns casos aqui que falam também, que são casos de ressarcimento de preterição, é quando ele foi desaparecido, extraviado e ausente, e depois ele justificou o afastamento, foi justificado. E quando ele foi preso em flagrante por ordem judicial e é posto em liberdade sem estar sob júdice. Então ele foi preso em flagrante ou por ordem, né, da justiça, né? E logo depois ele foi posto em liberdade, sem estar sob júdice, não tá sendo processado. Ele tem direito também a ressarcimento de preterição, beleza? Então esses casos aqui de ressarcimento de preterição, gente, vocês decorem isso aqui. Porque isso aqui é muito importante, isso aqui tenho certeza que isso aqui vai cair na prova. Então vocês precisam de decorar esses casos aqui, beleza?
Agora, para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar deve estar na data de encerramento das alterações. Quais são os requisitos para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS? O comportamento tem que estar no mínimo bom. No CHS, ele tem que ter sido cabo com no mínimo 1 ano de interstício. Ele tem que ter tido 10 anos de efetivo serviço. Para o CAS, ele tem que ser primeiro sargento. Tá? Ele tem que estar apto em inspeção de saúde. Não pode estar desertor, desaparecido, extraviado ou ausente. Não pode estar cumprindo pena privativa de liberdade por sentença transitada em julgado ou por improbidade administrativa dolosa. Presta atenção nessa improbidade administrativa aqui, que a palavrinha que vem depois é dolosa. Não é improbidade administrativa culposa, tá? É dolosa. Eles podem trocar isso daqui na prova também. Não está em licença de interesse particular, não está agregado e aguardando transferência ex officio para reserva remunerada. Então são esses os requisitos para se inscrever no CHS ou CAS. Para matrícula, primeiro foi então se inscrever, agora é matrícula. Para matrícula no CHS ou CAS, o militar tem que estar dentro das vagas previstas, apto no TAF, e além disso ele tem que estar, não pode estar agregado, ele não pode estar respondendo conselho de disciplina, ele tem que estar apto em inspeção toxicológica e não estar sob júdice. Isso aqui também já caiu em prova, tá? Então é importante vocês decorar isso aqui. E agora, quais são os requisitos para o militar ser incluído nos quadros de acesso? Requisitos para o quadro de acesso. O que o militar tem que ter? Ele tem que satisfazer, na data do encerramento das alterações, além dos requisitos que eu citei, né, do CHS-CAS, que eu citei para vocês anteriormente, além daqueles requisitos lá, que é apto para o serviço de inspeção de saúde, não está desertor, desaparecido, extraviado, ausente, não está cumprindo pena privativa de liberdade, por sentença transitada em julgado, ou por improbidade administrativa dolosa, não está em licença de interesse particular, não está agregado para aguardar transferência ex officio para reserva remunerada. Além disso aqui, né, que eu citei anteriormente para vocês, repetir agora, ele tem que estar apto em inspeção toxicológica e ele tem que ser soldado com no mínimo 5 anos de efetivo serviço para cabo. Tá? Então, para ser incluído no quadro de acesso, ele tem que ter todos esses requisitos aqui. E agora, o militar ele pode ser excluído, ele será excluído do quadro de acesso em qualquer tempo. Então, ele vai ser excluído. Quais são os motivos dele ser excluído no quadro de acesso? Por morte, reforma, agregação, por aguardar a transferência ex officio para reserva remunerada, promoção, ele foi promovido, incapaz definitivamente pela Junta Médica de Saúde, exclusão, demissão, desaparecido, extraviado, desertor e licença para tratar de interesse particular. Então, nesses